Em Números capítulo 13, a Bíblia narra o episódio em que Moisés escolhera 12 homens para espiar a terra de Canaã, dizendo: Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Trouxeram os homens romãs e figos, e também um cacho de uvas, que de tão grande foi necessário ser carregado por 2 homens numa vara. Quando voltaram, relataram a expedição a Moisés, a Arão e à congregação. Reconheceram que daquela terra verdadeiramente manava leite e mel, mostrando o fruto que trouxeram. Mas disseram que a terra era habitada por um povo poderoso, que as cidades eram muito grandes e fortificadas, e que tinham visto lá os filhos de Anak descritos como gigantes. Calebe, que também subira com os espias, tomou a palavra e apresentou outra visão acerca da terra visitada, ao dizer: Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os outros espias retrucaram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Essa passagem traz para nós elementos de reflexão e nos apresenta ensinamentos que devemos adotar para a nossa vida. Certamente você já observou que quando está diante de uma dificuldade, de um problema ou de um desafio, uma voz teima em ficar ecoando no seu pensamento, dizendo que você não vai conseguir vencer aquela dificuldade, que o problema é muito grande e sem solução, e que o desafio à sua frente se apresenta maior do que a sua capacidade para equacioná-lo e ultrapassá-lo. Além disso, convivemos com variados tipos de pessoas e muitas delas só conseguem ver o lado ruim das coisas. São pessoas que, quando expomos a elas um plano ou um projeto, vão logo apontando os obstáculos, os pontos negativos e as consequências ruins que dali podem advir, fazendo nascer dúvida e incerteza na mente da pessoa sobre o projeto que se pretende realizar ou sobre uma situação posta. Nessa passagem acima, com exceção de Josué e de Calebe, que reconheceram a terra como boa e visualizaram a possibilidade de ser conquistada, os demais espias que subiram a Canaã voltaram de lá abatidos. Tiveram uma visão totalmente distorcida daquela terra, e quando viram os habitantes que a ocupavam, que eram como gigantes, deram a terra como perdida, porque só conseguiram enxergar as dificuldades, as impossibilidades e a derrota. E debaixo dessa visão limitante e incapacitante, a Bíblia narra que eles infamaram a terra, falaram mal da terra prometida pelo Senhor e disseminaram o desânimo, a incerteza e a desesperança sobre os filhos de Israel, levando toda a congregação a chorar e a murmurar contra Moisés e contra Arão, a enfraquecer na fé e a duvidar da palavra de Deus. Essa palavra vem nessa hora como alerta para mim e para você e nos convida
a colocarmos atenção nas nossas reações e no modo como nós temos enfrentado as situações que nos apresentam. Será que nós também não estamos com essa mesma mentalidade dos espias, fixando o olhar só nas dificuldades das coisas e nos atentando apenas para os pontos negativos das situações? Alguns de vocês devem se lembrar de um personagem de um desenho animado antigo que também tinha essa personalidade dos 10 espias. Era uma hiena pessimista que se sentia derrotada o tempo todo e vivia exclamando: "Ó céus, ó dia, ó azar, isso não vai dar certo." Meu irmão, minha irmã, apliquemos correção em nós mesmos e mudemos o nosso pensamento e a nossa visão sobre os fatos, as circunstâncias, a vida e as situações. Peçamos ao Senhor que retire de nós hoje todo sentimento negativo e de vitimização, que nos cure do sentimento da autocomiseração e que afaste de nós todo pensamento e toda força que venha para nos desencorajar diante das tentativas, das dificuldades, dos desafios e das oportunidades. Esses pensamentos vêm do nosso adversário para fazer com que nós sabotemos a nós mesmos e para nos conduzir ao fracasso e à frustração. Nada nesse mundo é totalmente bom ou ruim, difícil ou fácil, pesado ou leve, simples ou complicado. E em todas as coisas vamos encontrar essa dualidade que se apresentará para nosso enfrentamento. Aprenda, meu irmão, minha irmã, a escolher o melhor lado das coisas, a visão que te trará mais esperança e que te dará mais encorajamento para prosseguir e avançar. Lembre-se, um copo cheio pela metade pode ser visto de duas maneiras. O pessimista e de visão negativa vai dizer que só a metade do copo está cheia. Mas o que tem visão expandida, visão do alto, dirá que só falta a metade para encher o copo. E o ângulo de visão que você escolhe tem poder para mudar completamente a sua perspectiva, o seu caminhar e a sua vida, tanto para o lado bom como para o lado ruim. E isso se aplica ao modo como nós vemos a nós mesmos. Como você se vê? Como você reage diante dos desafios e das situações adversas? A Bíblia nos ensina que como imagina o homem em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Os 10 espias se viam como gafanhotos, como impotentes, acabrunhados e desprovidos de força. E seguindo a palavra de Deus, era exatamente assim que eles eram, pois a imagem que temos de nós mesmos dentro de nós se projeta para fora e se materializa no mundo dos fatos. Mas você não precisa escolher se sentir assim e ser assim, meu irmão, minha irmã. Mude o foco do seu olhar e o viés da sua visão. Sobretudo, faça isso em relação a você mesmo. Tenhamos a visão de Caleb. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Não nos deixemos vencer pelos pensamentos de medo e de insegurança para não sermos escravizados por eles. Não abriguemos esses pensamentos em nossa mente para que não sejamos moldados por eles e nos transformemos em pessoas medrosas, inseguras, pessimistas e que só enxergam e realizam fracassos e reveses. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, segundo a carta a Timóteo 1,7. Escolhamos o bom pensamento e a postura que seja melhor para nós, aquela que possa nos trazer coragem para o enfrentamento das dificuldades, que nos abra a possibilidade de galgar mais um degrau, de avançar e de ultrapassar o obstáculo. Não tenhamos medo. Em todas as coisas e em todos os momentos estejamos dispostos
e sejamos fortes e corajosos, conforme o encorajamento de Deus a Josué, quando o comissionou a guiar o povo para atravessar o Jordão rumo à terra prometida. O Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6:12. Essa foi a palavra que o anjo de Deus anunciou a Gideão quando o nomeou para livrar os israelitas dos midianitas. Tiremos o olhar da nossa fraqueza e fiquemos firmes no Senhor, de onde provém a nossa fortaleza. E sigamos em frente, fortes e corajosos, porque o Senhor é conosco. Porque em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Prossigamos então, rumo ao alvo, que é o encontro com Cristo Jesus na eternidade. Amém.